Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será As Chamas do Inferno. Dois textos aparecem como texto base para o nosso estudo hoje. Malaquias 4, verso 1, que diz: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Judas 1, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ainda, dois textos que vão mencionar a ideia de fogo eterno, que aparecem aqui, Mateus 18, verso 8. Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos e dois pés, seres lançados no fogo eterno. E ainda, Marcos 9, 43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Aqui existe uma noção que vai aparecer e vai ser trabalhada por algumas pessoas, que é a noção de fogo eterno. Realmente, esse termo aparece no contexto bíblico. Lemos aqui pelo menos dois textos que foram pronunciados por ninguém menos do que pelo próprio Jesus, tanto Mateus 18, 8 quanto Marcos 9, 43, que falam textualmente de fogo eterno. O que seria esse fogo eterno? Como podemos compreender essa noção de fogo eterno? Talvez, ao olharmos para o próprio texto de Malaquias capítulo 4, verso 1, nós tenhamos aqui uma pista, porque esse texto está falando também sobre o fogo eterno. Mas o texto vai dizer que o dia do Senhor vem e os abrasará, falando daqueles que tomaram posicionamentos contrários aos posicionamentos do reino de Deus, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. O que o texto está dizendo é que aqueles que forem acometidos pelo fogo eterno, eles serão completamente destruídos. Eles serão como se fosse o restolho, como se fosse aquele lixo. Quando, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver aqueles pátios grandes que às vezes as casas de interior tinham, que tinha que ser varrido de vez em quando. Aí você encontrava ali uma grande quantidade de folhas, de sujeira, de coisas que estavam lançados ali, e se fazia um monte com aqueles lixos, pedaços de madeira, pedaços de palha, pedaços de coisas, e era natural, pelo menos na época em que eu vivi no interior, que você terminava de varrer, a primeira coisa que você fazia, você queimava aquele restolho. Normalmente era um monte pequeno, você queimava aquilo tudo, eram coisas muito secas, muito sem valor, não valia a pena colocar aquilo em algum outro lugar. Então, para poder facilitar o processo, aquele restolho era queimado. É essa imagem que está sendo aqui trazida. Os ímpios, eles serão como restolho, como aquilo que sobra depois que você varre um pátio que está todo sujo. E o que você pode fazer com esse lixo? Queima. É como a palha que se queima e não sobra nem raiz e nem ramo. Judas, capítulo 1, verso 7, vai trabalhar a ideia de Sodoma e Gomorra, que servem como um exemplo do que esse fogo será capaz de fazer. Quando analisamos aquilo que hoje os arqueólogos creem ter sido o restante da cidade de Sodoma e Gomorra, que provavelmente estavam no Vale do Jordão, muito provavelmente próximos de onde hoje é o Mar Morto, uma região com uma grande quantidade de enxofre. O fato é que não sobrou nada dessas cidades. É exatamente essa imagem que está sendo transmitida pelo autor bíblico daquilo que o fogo eterno fará. O fogo é eterno no sentido de que ele tem um trabalho para poder exercer. E ele não se extinguirá enquanto aquele objeto, aquela pessoa, aquele corpo que deverá ser destruído, enquanto isso não tiver acontecido. No nosso guia de estudos, nós encontramos aqui um estudo da palavra eterno, em hebraico olam, em grego aion, ou aionios, que carrega diferentes significados, dependendo do contexto imediato. Por exemplo, quando associada a Deus, Deuteronômio capítulo 36, verso 27, chama Deus de eterno. É claro que essa palavra expressa a sua eternidade
expressa o fato de que ele não tem começo e nem fim, de que está acima da nossa noção de tempo, já que foi ele quem criou a noção de passado, presente e futuro. Mas quando essa palavra está relacionada a seres humanos, como por exemplo em Êxodo capítulo 21, verso 6, que trabalha a ideia de para sempre, essa palavra é limitada pela expectativa de vida das pessoas. Nessa perspectiva, ao qualificar o fogo como eterno, isso implica que o fogo não se apagará até que haja consumido totalmente o que está sendo queimado. Isso significa que o fogo eterno será eterno no sentido de que consumirá os ímpios completa e irreversivelmente, não restando nem raiz e nem ramo. Portanto, dizer que uma pessoa que teve uma vida relativamente curta, porque quando você analisa a vida de uma pessoa em cima de 60, 70, 80, 90, 100 anos, alguns poucos que ultrapassam essa mesma barreira, e mesmo que tenha feito muitas escolhas erradas, ok, o indivíduo vive, vamos imaginar, 100 anos vivendo uma vida de pecado, e depois, por causa de 100 anos de vida de pecado, ele vai acabar sofrendo uma eternidade toda. Que tipo de justiça existe nisso? Sabe, quando você pensa que a Bíblia vai mencionar que cada um vai pagar de acordo com aquilo que fez no corpo. Nós que temos uma noção bem distorcida daquilo que é certo e é errado, daquilo que é justo, os nossos tribunais, quando sentam, por exemplo, para julgar os casos das pessoas, quando você encontra, por exemplo, pessoas que cometem roubo, tá? Você encontra lá uma pessoa que estava passando por uma situação muito de uma necessidade extrema, vendo os filhos morrendo de fome, então ele vai e rouba um pão para poder levar para os filhos. Ok, ele foi pego e foi preso, vai a julgamento. Aí você encontra um outro indivíduo, que é de uma família rica, um indivíduo que não tem necessidade de nada, mas que ainda assim se tornou um contumaz ladrão de bancos, por exemplo. Esse camarada também é pego, é preso. Ambos vão a julgamento. O que você diria se nós dessemos a mesma pena para os dois? Bom, se a pena fosse branda, você ia dizer que não foi justo aquele que não tinha razões para se tornar um bandido, mas ainda assim se tornou um ladrão de bancos e fez com que muita gente sofresse por causa disso. E se a pena fosse muito, muito dura, muito severa, nós diríamos que não foi justo com aquele indivíduo que roubou um pão porque a família estava com fome. Estava certo? Não estava, ele não devia ter roubado. Mas a pena tem que ser analisada de acordo com o crime que foi cometido. Qualquer tribunal da nossa terra usaria pesos e medidas diferentes para que a própria sentença fosse dada de acordo com o crime, com a gravidade do crime que foi cometido. Se nós que somos maus julgamos tendo critérios para poder estabelecer sentenças, quanto mais Deus que é perfeito e é justo. Que tipo de justiça existe em uma pessoa, por exemplo, que vive, sei lá, 30, 40 anos, morre e depois vai passar a eternidade inteira em tormentos eternos? Nós teríamos que dizer que Deus é injusto. Nessa perspectiva, entender a palavra eternidade, ou fogo eterno, é importante. Ele é eterno enquanto houver algo para ser queimado. Enquanto ele não terminar de desenvolver o seu trabalho, ele não se extinguirá. Essa é a ideia de eternidade. É claro que quando pensamos nisso, temos que pensar também em um Deus que nos amou tanto que veio e morreu por nós, nos dando a oportunidade de podermos ser 100% salvos. Aqueles que serão destruídos serão aqueles que optaram por experimentar a destruição, que viveram uma vida sem compromisso com Deus, bem como com o seu reino. Eles escolheram passar por essa experiência. Por isso hoje é tão importante nos posicionarmos ao lado de Deus, bem como do seu reino. Faça isso agora. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que temos hoje a oportunidade de escolher viver os princípios do teu reino, entendendo que o Senhor é justo e que todos aqueles que fizerem a sua escolha receberão de acordo com aquilo que escolheram. Dê-nos hoje sabedoria para escolher bem, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?